Em meio ao terror da Segunda Guerra Mundial, uma jovem de apenas 13 anos encontrou na escrita a sua forma de resistir. Presa em um esconderijo, com medo constante de ser descoberta, ela transformou páginas em um testemunho poderoso da esperança, do medo e da força humana. Hoje, você vai conhecer a história real e comovente de Anne Frank, contada a partir das palavras que ela deixou em seu diário. Anne Frank tinha apenas 13 anos quando começou a escrever seu diário. Era junho de 1942, e ela acabará de ganhar um caderno de capa xadrez vermelho e branco em seu aniversário. Decidiu chamá-lo de Kitty e escrever nele como se fosse sua amiga. Vivendo em Amsterdã, na Holanda, Anne era uma jovem judia cheia de vida, opiniões fortes e uma mente criativa. A Segunda Guerra Mundial já havia começado, e a ocupação nazista na Holanda impunha restrições severas aos judeus. Eles não podiam mais andar de bonde, frequentar cinemas, nadar em piscinas públicas, ou estudar nas escolas dos não-judeus. Eram obrigados a usar a estrela de Davi costurada às roupas. Anne morava com seus pais, Otto e Edith Frank, e sua irmã mais velha, Margot. A família, originária da Alemanha, havia se mudado para a Holanda tentando escapar do crescente antissemitismo alemão, mas agora, a perseguição os alcançava novamente. O mundo de Anne, que antes girava em torno da escola, das amizades e dos pequenos dramas da adolescência, rapidamente se viu imerso no medo e na insegurança. Em julho de 1942, poucos dias após Margot receber uma convocação para se apresentar aos nazistas, o que significava quase certamente deportação para um campo de trabalho forçado, a família Frank entrou em esconderijo. O local era um anexo secreto nos fundos do prédio comercial onde Otto Frank trabalhava. Os Frank se mudaram às pressas, levando apenas o essencial em mochilas, como se fossem sair para uma simples caminhada. O esconderijo era acessível por uma porta oculta atrás de uma estante giratória. Ali, havia vários cômodos pequenos, 2 andares, mais um sótão. Pouco depois, outra família judia se juntou a eles, os Van Daan, nome fictício usado por Anne no diário para proteger suas identidades reais. Na verdade eram os Van Pels, Hermann, Auguste e o filho Peter. Mais tarde, chegou ainda Fritz Pfeffer, um dentista judeu que dividiu o quarto com Anne, causando frequentes atritos entre os dois. Assim, 8 pessoas passaram a viver no pequeno espaço, em constante silêncio durante o dia, para evitar que os funcionários do prédio notassem sua presença. A ajuda externa vinha de 4 amigos de Otto Frank, Iis, seu marido Jean, Victor Kugler, Johannes Kleiman e Bep Voskuijo. Eles traziam alimentos, livros e notícias do mundo exterior, arriscando suas próprias vidas. A rotina no anexo era exaustiva e repetitiva. O silêncio absoluto deveria ser mantido das 8h30 às 18h. Nenhuma descarga de vaso sanitário podia ser dada, e qualquer barulho de passos podia significar o fim. As noites eram mais tranquilas, mas o medo dos bombardeios e de uma batida policial era constante. Para Anne, a vida no esconderijo era um teste de resistência. Sua relação com a mãe era difícil. Ela se sentia incompreendida e julgada. Com o pai, Otto, havia um vínculo especial. Ele era sua figura de apoio e equilíbrio. Anne se sentia mais próxima dele e depositava nele sua confiança. Com os Van Daan, o clima era tenso. As brigas entre o casal eram frequentes, muitas vezes por comida ou pequenas irritações. Com Peter, o filho adolescente, Anne inicialmente teve pouca afinidade. Achava-o introvertido e sem brilho. No entanto, com o passar do tempo, uma amizade nasceu entre eles, e, eventualmente, um afeto adolescente floresceu, dando a Anne momentos de conforto e ternura em meio à escuridão do confinamento. Durante os 2 anos em que permaneceu escondida, Anne cresceu não apenas em idade, mas também em maturidade. Sua escrita evoluiu. Refletia sobre a guerra, sobre o sofrimento dos judeus, sobre o futuro da humanidade, sobre injustiça, sobre fé e identidade. Sonhava em ser escritora ou jornalista, e acreditava que sua voz poderia ter impacto no mundo. As notícias que chegavam de fora vinham por rádio e pelos amigos que os ajudavam. Anne ouvia sobre deportações, campos de concentração, sobre a luta dos aliados e sobre o avanço das tropas russas. Quando ouviu falar do desembarque dos aliados na Normandia, em junho de 1944, teve esperanças renovadas. Pensou que, talvez, a guerra estivesse perto do fim. A vida no esconderijo, porém,
continuava árdua. A escassez de alimentos piorava. A tensão entre os moradores aumentava. Anne continuava escrevendo diariamente, registrando com honestidade e sensibilidade os altos e baixos de sua vida no esconderijo. Suas palavras eram repletas de sabedoria, apesar da pouca idade. A certa altura, Anne revisou e editou partes do seu diário, planejando publicá-lo após a guerra. Ela ouvirá no rádio um apelo para que as pessoas preservassem documentos da ocupação nazista como testemunhos históricos. Isso a motivou ainda mais a escrever com profundidade e verdade. Em 4 de agosto de 1944, o anexo secreto foi invadido por membros da Gestapo, após uma denúncia anônima. Todos os 8 moradores foram presos. Mibgis e Bep Voscuijo conseguiram salvar os cadernos e folhas soltas do diário de Anne, que foram deixados para trás, e os guardaram na esperança de que Anne voltasse um dia. Os moradores do anexo foram enviados para o campo de concentração de Westerbork, na Holanda, e, depois, deportados para Auschwitz. Anne, Margot e sua mãe Edith foram separadas de Otto Frank. Edith morreu em Auschwitz. Mais tarde, Anne e Margot foram levadas para Bergen-Belsen, um campo na Alemanha. Em condições terríveis, sem comida suficiente, sem higiene e cercadas por doenças, as 2 irmãs contraíram tifo. Margot morreu primeiro. Dias depois, Anne também faleceu, provavelmente em fevereiro de 1945, pouco antes da libertação do campo. Otto Frank foi o único sobrevivente entre os moradores do anexo. Quando a guerra acabou e Otto voltou para Amsterdã, Mibgis entregou a ele os escritos de Anne. Durante algum tempo, Otto hesitou. Ler o diário da própria filha, agora morta, foi uma experiência devastadora. Mas ele também reconheceu a força, a inteligência e o impacto das palavras de Anne. Decidiu cumprir o desejo da filha de publicar o diário. Em 1947, Eacheruis, A Casa dos Fundos, foi publicado na Holanda. Posteriormente, o livro foi traduzido para várias línguas com o título O Diário de Anne Frank. Tornou-se um dos testemunhos mais importantes sobre o Holocausto, lido por milhões em todo o mundo. O diário não é apenas um registro histórico. É também um retrato íntimo de uma adolescente que, mesmo cercada pelo horror, manteve sua esperança, sua curiosidade e sua crença na bondade humana. Anne escreveu: apesar de tudo, ainda acredito na bondade inerente das pessoas. Essa frase, entre muitas outras, ecoou profundamente em gerações. O diário de Anne Frank é uma voz que se recusou a ser silenciada. Seu legado continua vivo, lembrando ao mundo os horrores da intolerância e o poder da esperança e da escrita. Anne Frank não sobreviveu à guerra, mas sua voz atravessou o tempo e emocionou gerações. Seu diário não é apenas um relato de sofrimento, mas um lembrete eterno da importância da liberdade, da empatia e da memória. Se essa história tocou você, curta o vídeo, compartilhe com alguém e inscreva-se no canal Lidos e Resumidos para continuar acompanhando histórias que transformam o mundo.